Fala galera, Fausto da Pipe Run, iniciando mais um webinário aqui. Essa semana a gente está começando os webinários, recomeçando os webinários de 2026, né? A gente deu um tempo agora no período de março e abril, estava escrevendo muita coisa para blog, portais, participei de muitos eventos e a gente deixou os podcasts e o webinário para começar agora em junho. Então estamos começando agora essa gravação. Hoje é 28/5, é gravado, então. Estou fazendo esse primeiro de uma série onde nós estamos cruzando a parte de conteúdo que a gente cria no nosso blog, que a gente fala nas nossas redes sociais, nos nossos canais pessoais e no canal da empresa no LinkedIn, tá? No canal da empresa no TikTok, no canal da empresa aqui no YouTube, no canal da empresa, né, lá no nosso Instagram. Então, assim, todas as áreas onde a gente tem conteúdo, a gente está trabalhando meses e semanas temáticos. E para fechar o mês de maio, eu trouxe um grande parceiro da Pipe Run, cara que está há muito tempo com a gente. É uma empresa de consultoria em vendas e marketing e nos apoia aí com vários clientes, tem vários cases, tem muita coisa para contar. Trago aí para vocês, então, Marcos da Frantic. Marcos, brigadão pela parceria de sempre. Se apresenta para a turma aí. Beleza, eu que agradeço sempre aí o prestígio, o carinho que a Pipe Run tem comigo, com a empresa, faz parte da história aí, um pouquinho depois do início da frente que a gente já se conheceu e não teve jeito, então já conhecia bastante do mundo de CRM, mas conhecer vocês ali foi decisivo e aqui estamos com essa trajetória já, né? Não de volume de projetos, eu digo sempre, mas de projetos bacanas, consistentes, Então, falando um pouco da French, que começou há 7 anos atrás, vai fazer 7 anos agora, dia 7 de junho, tá pertinho aqui, né? Faltam alguns dias. E é uma trajetória bem bacana, porque quando eu comecei a consultoria, eu tinha um pé atrás em ser consultor. E aí teve uma coisa que eu achei legal que eu fiz lá no começo, que foi justamente criar a Frantic e dar voz à marca, digamos assim. Então eu não cheguei sempre me apresentando enquanto consultor, eu já iniciei, pô, tem uma empresa de consultoria, né? E foi legal porque isso foi trazendo uma certa coisa bem legal que eu acho que é um pouco do... As pessoas falam com carinho quando falam de mim e da Frantic. E eu vejo, às vezes, consultores muito legais, mas tudo baseado no nome deles. E a gente sabe que, depois de um tempo, é legal todo mundo buscar aí uma construção de marca, né? Então, existe esse desejo de tornar a Frantic bastante reconhecida. O nosso know-how se torna a construção de processos comerciais. Então, por isso que o casamento, digamos aí, com o Pipe Run foi bem legal, porque não tem como fugir de estruturar comercial sem CRM. E aí a gente atua, tem uma coisa interessante que eu comecei a me envolver no mundo de inside sales, CS na época, lá em Curitiba, por uma galera de startup, então empresas de tecnologia. Na época a startup estava muito relacionada à tecnologia, né? Hoje tem startup de tudo que é segmento. E, curiosamente, eu me liguei na hora, naquela época, de dizer, eu vou aprender tudo isso, eu vou aprofundar tudo isso para ajudar empresas tradicionais. E foi o que aconteceu, de certa forma. Então, se for olhar, a trajetória está muito baseada em implantação de CRM em empresas comuns, digamos, né? Tem área de venda, toda empresa precisa ter área de venda. Tem aquelas que são mais propícias a gente implantar um CRM, como é o Pipe. Então, a trajetória está baseada muito em construção de processo baseado no CRM. Tem casos, às vezes, que a gente conseguiu estruturar alguma coisa com um CRM ali do cliente, que eles já usava, ou às vezes numa outra situação, mas não vou te dizer que é sucesso, porque acho que a gente tem essa propensão a dar mais intensidade quando é feito daquilo que a gente acredita, né? Então a gente fomenta ter um CRM e aí a gente se dedica muito mais porque dá para fazer, aí é nosso terreno. Tu fala em cliente tradicional, e eu conheço os clientes da Frantic, até porque eles são longevos, né? Então, a Frantic tem uma parte da cultura dela que é permanecer com o cliente, ter um LTV alto com o cliente, toda a consultoria de marketing e de vendas, geralmente o churn vem muito rápido, né? É 6 meses,
e tal, e 9 meses, a gente tem vários casos aí. E os parceiros da PipeRun, assim como a Front, que tem essa pegada do cliente ser longevo, né? Ou seja, aquele LTV da PipeRun que está lá batendo 50, 60 meses, eu vejo muitos parceiros que estão nesses clientes, apoiam os clientes todo esse período, desde lá do início, 2017, 18, com a Frantic em 19, tem um grande case, a Frantic, né? Tem um grande case, um grande cliente da PipeRun, que é um cliente que conversa direto comigo aqui também, já fizemos várias ações em conjunto, que é a Market for You, e aí depois tu pode contar um pouquinho, cara, é um projeto fantástico. Lá no início tu ajudou no projeto lá, tocou o projeto dentro da empresa, né? Maior micro franquia do Brasil agora, então assim, tem um pedacinho lá que tem uma chancela lá desse início e tal, né? E eu gosto muito do pessoal lá, então depois tu pode contar um pouquinho aí desse case, como foi iniciar um negócio assim, lá, tô pegando a experiência aí. E dessa cultura, cara, o NRR, que é o que a gente prega, é o que a nossa metodologia, é, é- que é aquela que eu criei lá em 2000 e pipoquinhas, né? Sempre previa no serviço a recorrência, atender o cliente, atender a carteira, preservar a carteira, hoje se torna, né, depois da onda de grandes investimentos, VCs nas startups, inclusive nas brasileiras, né, a gente vê uma realidade que aquela metodologia começa a fazer sentido, ou seja, a nossa cultura, a cultura da Frantic de manter o cliente, atender o cliente, crescer com o cliente, me parece que é o melhor playbook do momento. Olha, eu gosto muito de toda essa dinâmica, por conta da gente estar falando de uma estrutura bem robusta, e é interessante a gente chegar num cliente que é o nosso perfil, não é aquele cliente que está iniciando, às vezes está com uma ideia que é uma promessa acontecer, mas é aquele cliente já maduro, que já tem ali uma trajetória, já tem vendas, que chegou no momento que agora ele entendeu que ele precisa fazer coisas diferentes, e muitas vezes o diferente para ele é o que é para nós, seria o básico já, né? Que é implantar um CRM, ter processo e tudo mais. Mas aquele cliente que tem toda essa potência, e a gente vê ali que ele já atua com algumas frentes, só que sem orquestração nenhuma, sem organização, que é justamente trazer um cliente para a base dele, entender que ela não é uma venda pura e só virar a página, vamos para outra, e sim que de alguma forma ele tem que fazer as duas coisas, sim, fechou o negócio, tem que buscar mais e mais e mais, mas cada vez que ele traz um negócio, vai aumentando, vai empilhando aquilo, tanto em serviço, que ele tem que se dedicar para aqueles clientes, porque é um alto potencial ele vender algo a mais, vamos falar na linguagem simples, né, vender algo a mais, aumentar um valor de serviço, mostrando primeiro o seu valor, e tudo isso a gente, quando vê acontecendo ali na prática, a gente vê aquele olho brilhando do dono, ou às vezes um pouco de tensão, puxa, estou vendendo até aqui, mas agora não sei, e aí ele traz um pouco dessa questão de preocupação, sempre com, vai ano, entra ano, sai ano, sempre tem o mesmo papo, né, preocupação com o cenário e tudo mais, e aí a gente que já percorreu alguns cenários, a gente pensa assim, cara, esquece um pouco isso, que os anos vão passar igual e tu vai ver que vai dar boa de algum jeito, então tem que percorrer. E a forma que percorre, pô, se for organizada com o sistema, ele podendo entender que um cliente que entrou, ele já conhecendo aquele perfil, que alguém ali na pontinha do processo tiver o discernimento de dizer, pô, esse cliente aqui eu posso criar uma atividade para daqui a 8 meses. Não vou deixar 8 meses sem falar, mas daqui a 8 meses eu sei que tem alguma coisa que faz sentido eu chamar ele. 8 meses voa. E às vezes a pessoa não tem, como assim 8 meses? É muita coisa, né? Não faz sentido eu ficar pensando nisso agora. E aí, quando voa esses 8 meses, tu olhar para o CRM e dizer assim, opa, esse cliente aqui há 8 meses atrás, que parece que foi ontem que eu fechei com ele, aí olha aqui a história, ele tem mantido contato, pô, é a hora de eu abordar ele para uma outra situação. Então, produz, enfim, aqui a gente pode pirar, mas eu sou muito a favor de toda essa organização para poder gerar esse aumento de receita. Legal, esse é um ponto bem interessante, né? Tu citou 8 meses, a PipeRun, ela a cada 9 meses o cliente, a empresa cliente PipeRun que vai realmente
catapultar crescimento, que está crescendo pessoas, usuários no sistema, que está crescendo em uso de funcionalidades, em uso de novos módulos, em uso de funcionalidades cruzadas por funis diferentes, ou seja, que está expandindo o CRM dentro da empresa, essa empresa, ela, a cada 9 meses, ela tem um upsell com o PipeRun. Então, assim, é nítido os clientes e as empresas realmente de sucesso, empresas que crescem acima da média do mercado, que usam o PipeRun, 9 meses é o tempo que essas empresas estão trocando de plano ou fazendo essa expansão de uso, funcionalidades, equipe, outras áreas, outros funis, outros processos novos. Tu citou 8, né? Interessante, porque normalmente é o cara do seguro, aquele contrato menos presente, né? O cara da limpeza, da segurança, do aluguel da máquina, do equipamento, do carro, né? Tudo que for locação, tudo que for assinatura, tudo que for mensalidade, é a cara da PipeRun, porque a gente, né, tem esse core aí, o sistema inteiro tem mapeado lá o MRR, então quando tu fala, poxa, 8 meses tem que ter uma ação nesse cliente, isso roda com as ações intermediárias lá de pré-vendas, de vendas, de CS, de Key Account, né? Agora tem um movimento do CS indo para Key Account, então assim, tem muito disso acontecendo, que é aquele super vendedor, né? Eu brinco aqui que os clientes da PipeRun, não vão ter usuários, nós não vamos ter usuários, nós vamos ter super vendedores, porque a quantidade de IA que está plugada em cada processo está fazendo com que o vendedor seja aquele que eu fui lá no passado. Eu brinco, né? Olha, lá no passado eu prospectava, eu vendia, eu ajudava a entregar, fazer contrato, ajudava a entregar, ia para o cliente tomar café para manter o cliente satisfeito. Se precisasse treinar o cliente lá a gente treinava. Então, assim, há 20, 30 anos atrás, a gente era o super vendedor, sem a tecnologia de hoje. Isso já me faz olhar para o presente e o futuro e entender, poxa, esse cara agora vai dar uma produtividade absurda, porque esse vendedor, né, todo bombado de IA para tudo que é lado, enriquecimento do lead na hora que entra, a ligação transcrita, o cara se autoavaliando, a reunião online gravada, transcrita, gravada automaticamente do CRM, preenchendo campos customizados automaticamente, isso sendo ferramentas da PipeRun ou de terceiros, mas a gente está num ambiente que conecta milhares de ferramentas para milhares de outras coisas, então tu consegue entender essa jornada. Quando tu fala em 8 meses, o que é o playbook comum para vocês nesse perfil de cliente que tu atende hoje? Porque uma coisa é falar de um grande case, uma empresa que já está na casa de centenas de milhões de faturamento. Outra é falar na média geral do Brasil, grande volume de emprego no Brasil e tal, vem de pequenas empresas. Obviamente, tu deve ter aí algumas para contar e tal. Como que é esse playbook para manter, sei, o 10% de crescimento de clientes novos, 20, 30% de crescimento e manutenção na carteira de clientes? Como que é esse playbook? Legal. Pegando eu vi que tu prestou bastante atenção no 8 meses, né? Mas o que eu quero fazer um comentário dos 8 meses? Foi um exemplo bem hipotético da seguinte situação. Até tu citou a questão do seguro, né? Que é bem bom de olhar para esse tema. Então, quando um seguro é vendido, imagina um cliente meu, um cliente da PipeRun. O seguro é vendido, ele está comprando um seguro automóvel, mais comum. Hoje, sabe, o carro está acessível muito mais do que antigamente, né? Então, o carro é algo muito comum nas famílias. Então, quando ele compra um seguro, primeiro, a gente já sabe que daqui a 11 meses ele já tem que começar a ter um alerta ali para fazer a renovação. Então, para cada seguradora tem a sua estratégia de renovação. E é um produto bom de criar uma carteira, porque ele vira um relacionamento bom e pode virar uma carteira eterna ali, só cresce, né? Só que a mentalidade não pode estar nesse seguro. Tem que estar no seguro. E o outro carro? E o carro da tua esposa? E o carro do teu marido? Ele vence quando?
Eu vi aqui que tu tem o único produto que tem com a gente é um seguro, teu marido, e o carro do teu filho, e o carro da tua frota na empresa. E isso só dentro do tema automóvel. Agora tu imagina a corretora de seguro, que é um caso real que a gente tem de um cliente, que ela vende todos os outros seguros. Tem especialistas para cada um. Então, que ele pode cruzar de frentes. E essa pessoa que comprou o seguro do carro, ela tem casa, ela mora em algum lugar, casa, apartamento, o que for. E aí ela tem empresa, ela tem o seguro da empresa. Ela é profissional de qual profissão? Essa profissão ela tem que ter um seguro de responsabilidade civil? Então, e aí eu vou parar por aqui, porque são vários exemplos, porque eu quero dar um alerta de uma outra questão, que para mim é muito louco quando as empresas chegam com a demanda de, nosso problema está sendo um pouco lead. Eu acho uma graça, porque sempre que a gente vai a fundo, não é esse o problema, né? As pessoas têm mania de encontrar problema de forma muito superficial. Então, para nós, assim, a gente que gosta de ir a fundo e buscar o problema, a gente acaba criando essa habilidade na verdade, aonde eu quero encontrar o problema. E eu já parto do princípio que esse não é o problema. Pode dizer qualquer problema que tu tem, a gente já sai com esse princípio, né? Com certeza não é esse teu problema. Vamos mais a fundo, vamos encontrar o problema verdadeiro. E aí é legal de encontrar o problema verdadeiro, porque a gente consegue a solução mais fácil. Porque quando ele traz um problema que não é um problema, por isso que não se encontra a solução, por isso que ele parece que não tem solução, né? E aí, então, falando de playbook, é baseado em tudo isso. É como trazer esse raciocínio, e quando fala playbook, a gente tem esse tema muito, eu vejo que a primeira coisa é que a gente traduz essa questão do playbook, né? O que é isso? Como a gente está falando de empresa tradicional, a gente precisa também ter essa sensibilidade de ir traduzindo as questões, né? Então, hoje, por exemplo, o CRM tem lá a função para a gente botar o playbook. Aquilo ali vira uma questão prática de deixar claro na etapa o que ela tem que fazer ali naquela etapa. Pô, escreve tudo bonitinho lá, né? E eu tive várias fases sobre playbook. Eu vou falar agora da construção de um documento playbook, né? Aonde a gente se empolga facilmente e cria um playbook ou em PowerPoint, 100 páginas. Aí ou em Word, vamos tentar Word, 30 páginas. Rapidinho vira, porque a gente acaba às vezes pegando questões que já são padrão, e aí constrói um material rápido. Só que o que acontece? Ninguém vê, ninguém vai estudar, ninguém vai olhar. Mesmo com a IA, quando surgiu a IA, eu pensei, pô, agora resolveu o problema do playbook, porque agora o vendedor, que a gente entregou o playbook na mão, a gente vai ensinar ele a jogar ele na IA e ele passa a fazer pergunta. Não vai também. Então, eu achei um modelo de playbook resumido que aí não tem escapatória. Aí tu entrega uma página, todo aquele playbook de 100 páginas resume em uma página, que é o quê? Porque depois que tu treina uma equipe, no fim, ficar uma hora treinando uma equipe, como ela tem um nível que ela não está no teu ainda, e aí ela não vai conseguir assimilar tudo, no fim, depois de uma hora tu falando, ela vai perguntar assim, mas o que eu tenho que fazer mesmo? Então eu fui pegando esses aprendizados e fui entregando o que ela tem que fazer. Então a gente tem que ser objetivo, mostrar que existem as oportunidades, ter ali alguns ganchos de falar um pouco da mentalidade, que ela não pode trazer problema que não existe, e focar na execução. E aí o CRM, de novo, né, é um abraço, porque tudo fica interligado, tudo. Né? Esse dia eu criei num cliente 8 itens que ele não pode deixar de fazer no CRM. Nossa, iniciar uma reunião, uma daily, olhando os 8 itens, eles já entram arrepiados na reunião, porque sabe que não vai ser mais papo na reunião, né? Antes a daily virava tinha um pouco essa coisa, pô, um momento ali para trazer teus problemas, a gente bate o papo, a gente resolve. Não, vamos bater os itens no dia a dia. O playbook, que é a operação em si, no início do mês a gente trabalhou o plano comercial. Que ele está acima do playbook e abaixo da estratégia, né? Ou seja, quando a gente faz o planejamento estratégico, geralmente os diretores, os donos da empresa, olham lá, poxa, o imposto é X, está aumentando o imposto, está aumentando não sei o quê, o dinheiro tá em 14,5 a Selic, a inflação, o IPCA está em 4 e pouco, quanto que eu vou botar de crescimento? E todo mundo quer um crescimento real para suas empresas. Todo mundo visa lá 20, 30. Tem empresas, startups e tecnologia que continuam na fase dos 50, 100%, dobrar cada ano e tal. Mas mais comum é uma meta lá dos seus 20%, né? Que é a grande sacada
que 20% de crescimento, 20% de EBITDA, né? É o Role 40 lá, ou 60 agora, porque 30% de crescimento e 30% de EBITDA, né? E isso muito em função da IA, que proporciona essas métricas. Definido o crescimento da empresa, como é que a gente usa o plano comercial para desdobrar isso até o time lá? Poxa, playbook. Por que eu tenho que botar lá no playbook que tem que fazer, sei, essas 8 atividades aí que tu citou, 10 atividades? Ou tem pesquisa que mostram que tem que fazer de 12 a 15 contatos, touches, né? Contatos com o lead para até conseguir realmente uma agenda. Como é que é esse negócio de desdobrar o plano comercial, né, para dentro da operação até chegar no playbook mesmo? Isso é legal, esse tema, porque eu gosto de olhar para o CRM de forma até filosófica para a nossa própria vida, porque tudo está ligado à meta, né? E tudo que é meta, tudo que é relacionado à meta, quando a gente vai estudar, e aí por isso que eu digo, não importa para quê, no fim das contas, a gente precisa entender o que precisa ser feito para chegar naquela meta. A meta, e aí teve uma coisa que eu peguei esses dias, por conta de um livro ali que eu até comecei a ler ainda, falando sobre essa questão. A gente tem toda uma cultura que a gente foi criado, não pode ser uma meta muito exagerada, porque fica inalcançável e tudo mais, né? Mas a verdade é que tudo tem que ser quebrado em partes. E aí, por isso que as atividades do vendedor faz muito sentido. E aí, quando a gente vê, pô, não se preocupa com a meta. Não quer dizer que tu não vai ter meta. É depois que tu define a meta, aí tu não se preocupa com ela, porque tu vai se preocupar em quebrar ela em o que precisa ser feito para atingir aquela meta. Então, aí sim, tu não tá, é como se fosse delegar e delargar, né? Tu não tá delargando a meta, tá delegando agora para outra função. E aí, tu vai quebrando, e no fim das contas, o que vai acontecer? A gente vai ter uma clareza de que para alcançar qualquer meta que seja, a gente vai olhar para aquilo que está na nossa mão, no nosso alcance. Quando justamente as atividades de um vendedor, elas servem para isso, para que a gente possa agir, porque senão ia virar um trabalho de sorte, né? É aí que pode a gente, depois de ter feito tudo isso, fazer aquelas brincadeiras de, pô, né, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Porque o trabalho tem que ser isso, tem que ser inteligente, tem que ser depois de um raciocínio. E aí eu acho legal que quando a gente vive muito isso da implantação, a fase inicial, a gente está sempre vivendo a fase inicial de implantação do CRM, né? E na grande maioria das vezes o cliente, ele compra a ideia quando ele convive com a gente, com pessoas que vão lá e brigam por fazer acontecer, né? Então, esse é o papel do consultor, é o papel de quem constrói CRM, é fazer as pessoas acreditar e comprar a ideia e bora lá. Mas a grande maioria compra essa ideia porque ela está ligada que isso é preciso, mas ela só vai ter clareza do resultado disso, vendo na prática, depois funcionando, né? Então, eu mostro, e eu falo sempre do relatório de processadas do CRM, né, que eu, desde que esse relatório existe, ele é determinante, porque já no primeiro, segundo dia, tu já começa a mostrar a clareza sobre os números. Então, explicar o que é um processamento. Quando tu diz que é um processamento de dado, e aí eu faço aquela analogia de que é como se fosse uma fábrica, que ele recebe os insumos e começa a produzir, então ele não está pensando no material principal que vai sair, no produto final, né? Ele está pensando ali naquela esteira de produção. E isso liberta quando tem essa quebra até chegar nas metas, né, com clareza, porque tu não fica mais falando, divagando sobre coisas que as pessoas trazem para a gente. O tempo inteiro as pessoas vão trazer coisas que não está baseada em dados. Ontem para hoje foi muito ruim, os leads não estão respondendo. Aí a gente tem que ir até com calma, porque seria de ser mais objetivo, né? Os leads não estão respondendo, porque eu digo assim, parece que é uma entidade única, os leads, né? Falam no plural, mas eles totalizam eles, né? Aí tu vai ver de 21 não respondeu, só que aquilo foi tão marcante para a pessoa que ela rotula tudo, né? Está trazendo, Marcos, que quando a gente faz o desdobramento então do plano comercial, está desdobrando que é a meta da empresa. Poxa, para mim vender 100 clientes novos, eu tenho que fazer
200 agendas para vender a metade. Ou se a taxa de conversão é 30%, eu preciso de 300 agendas para fazer 100 vendas, né? Ou seja, eu preciso 3 vezes mais. Se tiver os 33% de... Se tiver 20%, então, para fazer 100 vendas, eu preciso 500 agendas, né? Agora, mas quanto que falta para mim fazer 500 agendas? E se tiver na estratégia que seja capturar X clientes do concorrente e tal? Falei isso esses dias, que dava para usar um campo customizado no CRM, botar lá as marcas dos concorrentes e quando tu define o planejamento estratégico, diz, cara, eu quero aumentar o meu market share, para isso eu preciso tirar no mínimo 200 clientes de outras empresas ou 50 clientes, ou 1.000, né? Para mexer no teu market share, tu tem que aumentar a tua participação de mercado. Se não tem empresa nova, tu tem que tirar de um concorrente. Beleza, e o pessoal não sabia que dá para fazer um campo customizado ser transformado numa meta, né? Então, poxa, mas então eu consigo saber que eu consigo desdobrar a estratégia, passar pelo plano e jogar lá dentro do CRM numa métrica, a meta do campo customizado, que o nome lá é concorrente ABCD. E o pessoal não sabia que dá para fazer esses filtros, né? De determinar. Então, quando eu digo que o CRM é o local onde é que a gente executa a estratégia, né? Ele serve para executar a estratégia foi definida em algum lugar, né? E desdobrada ali. Poxa, mas para fazer, agendar 2 agendas, 5 agendas, 6, 10 agendas por dia, tu precisa fazer quantas ligações telefônicas, mandar quantos WhatsApp e mandar quantos e-mails. Qual que é o número de visitas numa página para que tu gere tantos leads? Ou seja, desdobrar isso nas metas é o que tu está trazendo para a gente, que é o mais importante quando o consultor cola lá no estratégico e vai fazer esse desdobramento dentro do CRM, a execução dentro do CRM. O que que é mais comum? O que que mais pega quando tu está fazendo esse trabalho de desdobrar a estratégia? Realmente é uma estratégia que o diretor enxerga que o produto dá para vender para todo que é segmento e, né, uma estratégia que realmente ela é muito audaciosa. É o OKR aquele, nem é mais a meta, é o OKR aquele para tirar o cara fora do eixo mesmo e descobrir coisas que ele não fazia realmente para buscar esse objetivo novo, né? Às vezes inalcançável. O que que é no dia a dia o mais comum dessa empresa PME, empresa da economia real? Tu falou, quando tu falou ele entende que é vender para todo mundo, na hora a minha mente vai virar para esse tema, porque ele, de fato, é um pensamento, às vezes até nosso. A gente tem que ter maturidade de descolar um pouco disso. Pô, a gente serve para todo mundo, né? Nossa solução, uma consultoria de vendas. Se toda empresa vive de venda, uma consultoria de vendas serve para toda empresa. Tá, é verdade, beleza. Mas e aí? Vai querer viver esse cenário que tu não vai conseguir aprofundar e tudo mais? Então, o mais comum é encontrar no mundo das empresas reais do Brasil, que são a maioria, é essa questão de estar perdido, digamos assim, e não às vezes com consciência. Ele está ainda nessa visão de que vende para todo mundo, e aí quando a gente enxerga o produto dele e vê, pô, beleza, sim, isso serve para todo mundo, mas imagina ele focando. E quando a gente fala até de perfil cliente ideal, eu sempre comento que, tipo, tenha paciência, a gente vai conseguir fazer tudo fechar na tua mente, porque a ideia nunca é matar as possibilidades para todo o resto, e sim, às vezes, trazer um olhar intenso para alguns locais, e aí toda essa parametrização no CRM vai te dar uma libertação, é isso que eu sempre acredito, e com essa intensidade de construção, vai ficar bom para todo mundo também, porque vamos supor, quando tu falar com uma solução só para um segmento, tu vai fazer aquilo tão bem feito que as pessoas vão te indicar para outros. Essa é a questão. As pessoas elas não estão ali elas não têm esse nível de maturidade para dizer assim, pô, essa empresa conversa somente com esse nicho, então eu não posso indicar ele para outro nicho. Ele
eles não têm tempo, as pessoas não têm tempo para ficar fazendo esse raciocínio. Então, às vezes, tem um produto para dentista, ela nem se ligou que aquilo é só para dentista, ela vê um escritório de advocacia, pô, eu tenho um CRM aqui para te indicar, e aí tu vai olhar, o CRM é específico. Só que aí tu vai conversar com esse CRM, pô, que pena, tu é só para odontologia. Não. A gente comunica com esse público, mas a gente tem 80% da nossa base é outra. Né? A gente está olhando para aquele público ali agora. Então, precisa. Eu peguei, trazendo para esse teu exemplo aí, o cara vende para todo mundo e tal, tem uma distribuidora uma indústria de produtos para agronegócio, vende para distribuidoras. E aí eles contrataram uma agência de marketing, muito boa por sinal, mas que não conseguiu fazer esse briefing, esse diagnóstico que tu vem falando. Cara, tem que fazer um diagnóstico do cliente e entender. Peraí, vende para onde? Quem é que realmente compra? Quem que é a pessoa que compra lá e tal? E com menos de meia hora de diagnóstico, na nossa metodologia lá, meia hora de diagnóstico, o que eu notei? Que os caras tinham campanhas de Meta e Google só para a região centro-oeste do Brasil. E esqueceram que boa parte do Tocantins, do Pará, Matopiba, na Bahia e tal, não é centro-oeste. Não é centro-oeste. Só que quando a agência foi conversar com um time de marketing dessa empresa do agro, a agência perguntou, tá, qual a região para mim não está fazendo anúncio em regiões que você... Não, nós vendemos aqui muito para o centro-oeste, Mato Grosso, Goiás e tal. E aí o cara disse, eu perguntei, né, eu disse, olha, tem uma coisa errada aqui. Eu estou atendendo clientes do agro e os caras estão nessas novas fronteiras do agro que faz muito tempo, que é a parte agrícola, né, da oeste da Bahia, do Tocantins, Piauí, o sul do Pará e tal, que, pô, produção de gado, reflorestamento, fruticultura e tal é muito grande. Vocês não vendem para esses setores? Não, mas esses setores aí é o nosso maior cliente. Tá, mas vocês estão fazendo anúncio só para Mato Grosso. Ou seja, está procurando o cliente no lugar errado, né? Então, a diretoria tinha uma estratégia de expandir no segmento de distribuição do agro, mas quando foi fazer o plano comercial, definiram só a região do Centro-Oeste, né, como região de ponto focal de venda. Ou seja, e os outros lugares, e o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, o centro-oeste aqui do Rio Grande do Sul, pô, também tem muito agro aqui. E lá em cima, ou seja, o Brasil tem agro em todo o país, mas esse desdobramento da estratégia para o plano comercial, que é onde é que a gente determina a persona, determina a ICP, região, né? Falhou. Então, no diagnóstico, a gente interpreta muito isso, né? Esse entendimento de, poxa, aonde que realmente é o fundo da verdade, né? Outro item que eu não sei se tu tem vivido, mas a gente tem passado aqui, principalmente no B2B, empresas que vendem para outras empresas, o pessoal não se tocou ainda que dá para trabalhar na base do CRM, a partir do CNPJ, e fazendo até uma automação que ele, ao trocar de etapa, ao importar uma lista, ele vai na receita, preenche lá. Não se tocou que muitas vezes o perfil do cliente ideal não é a região e não é o KNAI primário. Às vezes é a quantidade de funcionários, às vezes é a data da abertura desta empresa, ou seja, empresas mais maduras ficam mais tempo e tal, né? E às vezes é o capital social, ou seja, porte, capital social, número de funcionários. Como é que tu tem visto isso nesse cruzamento de dados, o CRM sendo fonte única da verdade, para definir as estratégias quando vocês estão lá ajudando o cliente a fazer captação, geração de demanda lá no marketing? Esse ponto é parecido com aquele outro tema de encontrar o problema encontrar o real problema, né? Porque o perfil de cliente ideal, acho que 99% das vezes, quando a gente vai atuar numa empresa que busca alguma coisa em sentido de consultoria ou um CRM,
é sinal que ela tá, não estou falando daquela que nem tu falou, que ela já atua, já tem uma ferramenta e a gente vai buscar migrar ela, mas ela não sabe qual é o seu perfil de cliente ideal, porque quando ela fala qual é o perfil de cliente ideal, ela fala sempre questões muito amplas. E o perfil do cliente ideal, por um tempo também, eu trabalhei com ele muito robusto. Eu desenhava o perfil, dividia em 3 partes, e cada das partes tinha 10, 15 itens. Então, para fazer uma lista de um perfil assim é quase impossível. Então, o segredo para mim é achar poucos e bons critérios. E aí isso se torna um desafio, porque como existe uma possibilidade são muitas questões, são muitos critérios existentes, né? O que escolher? Por exemplo, o nosso aqui na French Key, ele é um perfil muito doido, porque a gente não é uma consultoria nichada para um segmento. O nosso perfil de cliente ideal é baseado no dono do negócio. Claro que a gente tem algumas premissas ali, serviço, não é tanto produto, ticket médio legal, já está vendendo, várias questões assim. Mas no fim das contas é o dono para nós o perfil, porque a gente tem um trabalho artesanal que é baseado em relacionamento. Como que eu vou olhar para dados frios de um produto, o número de funcionários e tudo mais, se eu me deparar com um empreendedor que não tem nada a ver com o meu comportamento, com o meu time, a gente não vai conseguir manter, porque ele vai ter um perfil diferente, então a gente olha o dono. Então, veja, tem que encontrar o seu perfil e aí usar o CRM para isso. E aí o desafio vem em fazer com que ele seja preenchido. Mas aí o que é o preenchimento? Por que um preenchimento no CRM é um desafio, na minha opinião? Por conta de não deixarmos claro o porquê do preenchimento. Né? É o clássico de, pô, quer que um funcionário faça algo, um colaborador, a forma mais fácil de fazer ele fazer aquilo é ele entender o porquê, né? As pessoas não estão mais aí disponíveis para executar. Então, cada vez mais as pessoas querem participar, né? Eu fui um vendedor muito indisciplinado. E eu tenho certeza disso. Até eu começar a entender sobre dados. Até eu conseguir compreender que o que eu estava fazendo no negócio não fazia com que eu conseguisse fazer a próxima venda. E aí eu comecei a entender o que eu fazia. Aí eu fui fazer, claro, fui fazer N cursos, né? Uma porrada de certificação, mas para entender o dado e aí procurar não ter viés nele, porque a planilha conta o que tu quiser, né? É igual o papel, certo? Então, assim, dado real, mostrar número real com métricas reais para entender o que eu fiz de bom nessa oportunidade que está lá, que eu consegui replicar. E eu descobri duas coisas nos dados. Primeiro é que eu tinha lá, tinha uma memória muito ruim, e até hoje eu faço exercício de memória. Sabe qual o melhor exercício de memória para o vendedor? Anotar. Anotar. Toda vez que eu coloquei dentro dos treinamentos, no one-on-one, na reunião semanal, de abrir o CRM, o vendedor me mostrar aquela oportunidade, mostrar o modelo, mostrar o racional que ele tem com aquele negócio, eu cresci e o vendedor cresceu. Então, assim, é fantástico com que a gente acha que a gente tem memória, a gente acha que a gente vai lembrar e a gente esquece do follow-up, a gente esquece da data de aniversário do cliente, a gente esquece na data da renovação do contrato, a gente esquece de responder o e-mail, a gente esquece numa timeline do WhatsApp que ficou lá na terceira, quarta página, um cliente que conversou contigo, marcou como lido, foi fazer outra coisa, já tem mais 10 mensagens, nunca mais vai olhar. Só vai olhar quando o próprio cliente manda mensagem. Poxa, não está querendo atuar comigo, né? Como que é isso no dia a dia? A gente falou aqui sobre o plano de vendas, falou sobre tal. Como é que é isso nos clientes? Como tu ajuda o cliente a passar a ter disciplina com o CRM? Primeiro ponto é o acompanhamento. Tem que acompanhar porque ele
não adianta a gente passar todo o processo da forma que for. Como eu falei, eu fui encontrando ali a metodologia ideal no sentido do meu jeito de criar um playbook com essa intenção. Pô, preciso entregar algo que ele use, né? Mas nada vai superar estar presente ali. Então, enquanto não é o líder, quando eu estou como consultor, de certa forma é um privilégio do líder ter alguém que às vezes vai fazer uma daily e ele não precisa fazer a daily. Para nós é legal isso, porque a gente vai ali, a gente dá atenção para o vendedor, a gente está junto. E é desconfortável ele chegar todo dia numa daily e não ter feito algo que foi passado de um processo novo. Então ele vai criando esse hábito. Mas a virada de chave é isso que aconteceu contigo. E todo mundo vai precisar passar por isso. E eu falo isso. Eu digo, ó, agora a gente vai passar por uma fase. É bacaninha o começo, a gente, pô, tá se conhecendo, mas ela rapidinho vira desconforto, porque eu passo a ser ali uma pessoa que vou estar, de certa forma, embora do meu jeito, que é mais tranquilo, assim, é uma cobrança, e isso é um momento de desconforto. Mas eu posso te garantir que depois que tu tiver uma virada de chave, vai olhar para trás e vai dizer, eu não sei como é que eu vivia antes, não sei como é que e muitas vezes, mas a gente vai tendo um cuidado com as palavras, né? Mas muitas vezes é por isso que não tinha resultado antes, porque não era executado. Quando a gente olha para um card, um lead sem anotações, que a gente falou, que é o segredo de anotar, a verdade é única. Aquilo ali está vazio porque ele é um card vazio, ele é uma negociação vazia. Quando ela está anotada, é a verdade dos fatos acontecendo. Então, é o quê? Se tem anotação, é porque ele foi para cima daquele cliente. Ele gerou uma energia naquela negociação, naquela oportunidade. O processamento é a geração de energia, é movimento, é atividade em cima de atividade. Quando isso acontece, o que acontece? A vida acontece, porque quando está em contato, está conversando com aquele cliente. E aí que entra a mágica que eu penso, que eu digo. Enquanto pessoas pensam que estão incomodando os leads e ela não age, o concorrente está incomodando e o lead está pensando o quê? Do que está incomodando? Cara, eu vou fechar com esse cara me dá atenção. Todo dia ele me chama. Que cara querido, né? Que vendedora querida, né? É muito louco. A intenção da vendedora tá ali, né? A Uhum. intenção dela de ajudar o cliente. Eu acho isso fantástico. Essa semana até eu escrevi sobre isso, estava lendo um artigo é, de Harvard, né? E aí o professor colocou dentro do artigo, do case que eu estava lendo e tal, a ideia do marketing de atenção, que a gente estava no marketing de atenção, e quem agora já conseguiu migrar para o marketing de intenção. Isso tem parece meio filosófico, mas o nível de profundidade disso é absurdo. É absurdo. E quanto mais a gente tem IA nas buscas de search, nas indicações que as IAs respondem aos leads e aos próprios clientes, isso se torna uma realidade. Que tu falou, pô, vou estar atrapalhando o cliente. Você o anúncio no meio do Spotify dele, você o anúncio no meio do vídeo do filme do Netflix, né? Ninguém quer ser o anúncio que rouba a atenção. Sim, mas como é que tu vai conquistar alguma coisa se tu ficar com medo de ir lá e atrapalhar? Ah, tô atrapalhando o cliente. Liga fora do horário para ver se ele te atende. Manda mensagem fora do horário para ver se ele não vai ficar puto que ele tá no tempo dele lá de descanso recebendo mensagem. Agora, quando ele tá emocionado no jogo de futebol dele, que o time dele tá ganhando, tu mandar uma mensagem, pô, legal, teu time venceu aí, ele vai gostar. Tu teve uma intenção de parabenizar ele. Agora, o cara nem sabe qual que é o time do cliente, ele nunca anotou no CRM. É um campo que ele nem criou no CRM ainda, o time de futebol do cliente. Ou qual que é Viu lá no Instagram uma foto, e aí tinha uma foto de um prato, e o cara falou 1000 vezes que tinha maior vontade de experimentar o prato XYZ, e um dia, sem querer, tu tá rolando o teu Instagram e descobre que o cliente foi lá e experimentou aquele prato. O que custa mandar uma mensagem ali no direct, no Instagram? Cara, feliz porque tu conquistou um desejo teu aí. Eu vi lá a foto do prato, nunca me esqueci disso. Quem faz isso,
né? Quem faz isso? Então, é a data do aniversário, é da renovação do contrato, é da informação, é transformar esse dado bruto em ação, né? Dado que fica lá estocado dentro do CRM como um sistema de registro que não serve para nada, não adianta. Agora, tem muita gente ainda, Marcos, que os vendedores têm os WhatsApp deles, os vendedores são donos dos clientes, os vendedores continuam indo embora das empresas e levando os clientes junto. Como é que é esse medo do empresário? Principalmente, cara, na economia real isso é comum. Como que é isso no dia a dia? O empresário ainda tem esse medo, esse receio, ou ele está tranquilo porque os dados estão todos guardados, ele sabe quem são os clientes, sabe quem é o comprador lá no cliente, ele cadastra até o cargo lá nos contatos, lá no CRM, para saber quem é do cargo tal, cadastra lá qual que é o papel da pessoa naquela oportunidade, naquela proposta, ou isso continua a mesma coisa que eu vivi lá 30 anos atrás em vendas? Acho que ainda tem um pouco de tudo, né? Acho que o clássico aquele de treinar a pessoa para depois ela ir embora, porque quando a gente começa todo esse movimento de criar um processo e treinar as pessoas, não tem como tu não pensar, puxa, é isso que eu estou fazendo aqui pode ser perdido. Então, ao ter essa possibilidade, quanto mais vai pensando, então por isso que hoje se fala muito em conteúdo, né? E aí dentro da produção de conteúdo, pô, uma mentoria, por exemplo. Uma mentoria, se ela não tiver uma parte gravada, a gente deixa de aproveitar uma parte do teu processo que poderia ser escalável. Então, por exemplo, se tu vai treinar uma equipe num processo novo, implantação de CRM, e essa equipe, às vezes é uma pessoa no time, e ela for embora, puxa, tem que olhar com olhos de, se essa pessoa for embora, olha agora tudo que eu tenho para quando vir uma nova, ela começar já com os leads em etapa certinha, enfim, tudo registrado. Eu só preciso criar um usuário, transferir para ele e dizer assim, ó, te vira, estuda os cards agora e aí eu vou te dar só essa dica, estuda os cards e assume os clientes. Bom, uma pessoa com um mínimo de discernimento, ó, lá eu sou o Marcos, eu vi que tu estava conversando aqui com o Fausto, ele não faz mais parte da empresa, vou assumir a tua negociação e vi que teu prato preferido, tipo, eu ia falar do prato ainda, já pensou, né? Então, tem muito isso, mas é tudo resolvível, né? Tudo se torna simples quando a gente tem essa visão, e o que a gente quer, na verdade, é que os clientes cheguem nesse nosso nível, né, de tranquilidade. Eu mesmo, quando eu estou preocupado com, olhando assim, pô, preciso fazer alguma coisa diferente para chegar na meta. Na verdade, não precisa fazer diferente, olha para o pipeline. Opa, é aqui que eu tenho que calibrar mais, nessa Aqui que tá etapa, o nesse funil. cofrinho o cofrinho tá aqui, né? O cofrinho sempre tá É, lá no CRM, sempre tem lá no CRM uma oportunidade. Seja o lead aquele perdido, seja o lead que não retorna em 90 dias, seja o cara que está no meio do funil de recuperação lá recebendo mensagem de WhatsApp e interagindo, seja o cara que sei, eu vi um vídeo teu lá da novidade do produto, sempre tem um potinho de ouro escondido dentro de um CRM. Sempre tem. Cada diagnóstico que eu faço em cliente tem um potinho de ouro lá dentro. Mas como é difícil fazer isso vindo de sistemas, planilhas e tal, que não tem o bendito CNPJ como nativo. Esta é uma dor absurda. O cara até pode não ter todos os dados da receita da empresa para conseguir olhar dados, fazer métricas e tal. Agora, quando a gente pega um que nem o CNPJ tem, aí fica difícil. Aí, quando é B2B, né? Quando é B2C, o cara não ter o telefone atualizado, se é o WhatsApp ou não, se é e o e-mail atualizado, aí é dureza. Aí é dureza. Cara, eu tenho clientes que PDV de supermercado tem dado melhor que muitos CRM com vendedor aí, dito especialista, treinado por guru. Então, dado é importante. Marcos, tu trouxe vários insights, trocamos várias ideias. Eu gosto desse modelo novo aqui que a gente está fazendo. A gente tem mais tempo para conversar, não é aqueles 15 minutos corrido e corta aqui, corta ali e tal. E a gente consegue aprofundar e trazer mais clareza. Tem algum case, ou dois, ou três, não precisa citar nomes dos clientes, mas que tu gostaria de
deixar aqui um recado para quem está nos ouvindo, para quem está aí no YouTube ou numa rede social e tal, vendo um corte, pudesse pegar essa tua dica, olhar para dentro da empresa dele e aplicar isso hoje ou amanhã, e aplicar rápido. Eu sou muito prático, então aquilo que eu aprendo eu já aplico. Então, será que a gente consegue ajudar os nossos ouvintes aqui, essa galera que veio te assistir hoje aqui comigo, com 2 ou 3 dicas, pode ser de cases, que tu queira deixar para essa galera aplicar hoje ainda? Bora lá. Tem um que eu tô gostando muito do momento, tá acontecendo agora, que é um cliente que entrou com um cliente de marketing. A demanda dele era: preciso posicionar para crescer o meu e-commerce. Eu li e-commerce, não tenho experiência em e-commerce, mas como ele veio por uma demanda que é o nosso escopo, a gente tem um outro braço de marketing, aí beleza, encaixou ali como cliente. Só que aí o que eu percebi? Aí o Marcos, de vendas, né, produto, digamos que ele não seria da minha unidade de negócio, é mais marketing, eu sou mais da frente de vendas, mas aí o Marcos Vendas, olhando aquilo enquanto negócio, né, o meu negócio em si, eu tenho que olhar para os meus clientes, eu sei que o objetivo dele é vender. E aí eu percebendo que aquela ideia dele de posicionamento, aquilo não se sustenta por muito tempo, porque ele dizia assim: não, para mim não importa agora é venda, eu quero me posicionar. Me conta outra, né? E aí eu fiquei com um alerta ligado. Eu percebi que um dos produtos dele não ia emplacar ali no e-commerce e ele tinha muito a ver com o meu know-how, que era montar processo comercial, B2B, side sales, tudo mais. A gente ligou uma campanha e aí a gente gerou demanda por lead. O colaborador dele, que seria ali uma pessoa que seria mais operacional para cuidar das entregas do e-commerce, se tornou uma bela surpresa como vendedor, porque ele era sem vícios. A gente ensinou o playbook para ele. Eu olhei no outro dia, eu não acreditei quando eu vi tudo feitinho no CRM. Eu disse assim: cara, não é real, deixa eu ver. Tanto que eu até hoje pergunto para ele: me conta a verdade, tem alguma trajetória com vendas? Né? Ele: não, nada. Mas aí encaixou o perfil, foi perfeito. E aí essa empresa tá com Pipe Run, que não tinha nada a ver, ele entrou no e-commerce, marketing e tudo mais. E aí a gente viu essa oportunidade. E aí o que acontece? A gente está gerando venda. Essa venda está maior que o e-commerce e o que o empreendedor está fazendo agora? Pressionando pelas metas. Então ele entrou no ritmo que a gente gosta, né? E aí a gente até brinca: pô, mas a ideia nem era vender, era posicionamento. Claro, agora ele viu a dinâmica: lead entrando, CRM, visibilidade, e é um produto que tem expansão Brasil todo. Entende? Então, o CRM, que ele nem sonhava, que não era uma demanda. Né? Então, esse é um case muito legal. Qual que é a minha mensagem com esse case? Não se apega no produto, no teu canal que tu imaginou que era, porque o e-commerce ali vou montar um e-commerce. Esse não pode ser um objetivo de alguém, né? Criar um produto, resolver um problema, que a venda por e-commerce é uma questão ali que não é o foco. É uma coincidência, quase. É o meio possível de levar, né? Então, abre a mente para outros canais. Nessa pegada, a entrada do lead veio por uma intenção e a qualificação levou ele para outra. O diagnóstico fez com que o resultado. E tá legal. Então, isso aí fica a dica, né? Você que tá aí preso a um canal, preso a um modelo de vendas, preso a um processo padronizado, que sempre foi assim, né? A gente sempre vê esse negócio, sempre foi assim. Qual que é o playbook que tu pode utilizar hoje? O que tu precisa mexer? Ou qual que é o canal de vendas da tua empresa que a taxa de conversão tá baixa? Qual que é o processo dentro de vendas que a etapa do funil tá baixa? É na negociação? Pode ser preço. É na venda nova para o mesmo cliente? Pode ser tabela. É uma venda nova para o mesmo cliente? Pode ser falta de produto ou empacotamento de produto. Então, assim, é olhar para esses pontos e entender que o que a gente faz em marketing, vendas e carteira de clientes no pós-venda, todos eles precisam conversar com a mesma estratégia. A estratégia da empresa é única. Isso não pode ser silo. Isso tem que ser uma camada de gestão de receita. Não é mais gestão de vendas, é gestão de receita.
tem que olhar e tem que gerar caixa, tem que gerar resultado. Não é olhar o CAC. Tu olha o CAC para quê? Para ter menor custo de aquisição. Mas o teu objetivo não é o menor custo de aquisição. O teu objetivo é ter lucro. Então, você que é empresário, está nos seguindo aqui, que conhece a PipeRun, prazer em conhecer a Frantic muito mais aqui pelas palavras do Marcos, que trabalha lá com uma área de marketing, uma área de vendas, consultoria para empresas reais. Marcos, te agradecer a parceria de sempre, né? Ah, tem uma coisa. Publicamente eu quero parabenizar o Marcos, o primeiro consultor que está usando a metodologia da PipeRun e o primeiro cara que recebeu os primeiros 10 clientes para implantação. A PipeRun entregou implantações para a Frantic fazer. Esse é o modelo que está escalando dentro da PipeRun. Os parceiros vêm com leads muitas vezes e a gente está mandando implantações para os parceiros fazerem também. Palavras finais, depois desse agradecimento. Isso é quase entregar um troféu aqui, PipeRun, para o Marcos aí, Caraca. parabenizar, né, por esse primeiro semestre aí, né? A gente está no meio do ano, primeiro semestre de 26, que puxou vários projetos novos aqui com a gente. Então, parabéns pela parceria, parabéns pelos resultados e o crescimento da empresa que eu estou vendo fantástico, né? Parabéns pelos high tickets agora, né? Os clientes de maior ticket também na Frantic, não só a pequena empresa, mas clientes que estão pagando tickets aí bem maiores de consultoria, estão conseguindo expandir. Belo case que tu citou. Palavras finais para a gente. Bom, muito obrigado aí. Eu me considero muito parte da PipeRun. Já fui a evento com vocês, vesti a camisa, eu acho muito legal essa proximidade quando a gente pode ter a oportunidade, né? E dizer que aquilo que a gente fala, toda oportunidade que eu tenho de falar, que a gente já fez webinar juntos, que são sempre muito legais, geram negócio às vezes para a gente, né? Então a gente vai gerando negócio um com o outro, isso é muito prazeroso. Mas dizer que acredite naquilo que a gente faz, porque é o que a gente pratica. Então não é uma teoria que a gente até gostaria, eu mesmo gostaria de ler mais, de ter mais teoria, mas a gente não tem tanto tempo assim. Então o que a gente leva é questões práticas que a gente vivencia nos nossos clientes, então são vivências nossas, né? E poder afirmar que também esses resultados refletem no nosso negócio. Então, por exemplo, a French, que eu falei que a gente trabalha no modo mais artesanal, né? Mas ainda esse primeiro semestre a gente dobrou de tamanho por uma questão justamente de, pô, vamos brincar um pouquinho também daquilo que a gente leva para os clientes, vamos praticar para a gente também. E aí a gente sempre fala que às vezes dobrar não é difícil e tudo mais. Então esse semestre a gente dobrou de tamanho e isso nos dá uma alegria de pensar no próximo semestre, porque é basicamente repetir aquilo que a gente fez e implantar melhorias. A IA está aí para isso. Eu todo dia, botei uma meta de todo dia ter que fazer uma coisa nova com a IA, senão, e é pouco ainda, né? Teria que ser 5 coisas por dia novas, teria que ser. Então, essa é a mensagem final aí, um agradecimento enorme à PipeRun. Legal, Marcos. Brigadão, valeu. Show.